Queridos irmãos e irmãs, neste nosso vídeo catequético, penso em compartilhar a bela mensagem do Papa Leão XIV para a Quaresma de 2026. Escutar e jejuar, Quaresma como tempo de conversão. A Quaresma, nos recorda o Santo Padre, é um tempo em que a Igreja, com solicitude maternal, nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro da nossa vida para que a nossa fé ganhe novo impulso e o coração não se perca entre as inquietações e as distrações do cotidiano. Todo o caminho de conversão, nos recorda o Papa, começa quando nos deixamos alcançar pela palavra e a acolhemos com docilidade de espírito. Existe, portanto, um vínculo entre o dom da palavra de Deus, a hospitalidade que lhe oferecemos e a transformação que ela realiza. Por isso, o itinerário quaresmal torna-se uma ocasião propícia para dar ouvidos à voz do Senhor e renovar a decisão de seguir Cristo, percorrendo com ele o caminho que sobe a Jerusalém, onde se realiza o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E o Papa prossegue a sua mensagem nos recordando a escutar. Este ano gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a importância de dar lugar à palavra através da escuta, pois a disponibilidade para escutar é o primeiro sinal com que se manifesta o desejo de entrar em relação com o outro. O próprio Deus, revelando-se a Moisés na sarça ardente, mostra que a escuta é uma característica distintiva do seu ser. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Escutar o clamor dos oprimidos é o início de uma história de libertação, na qual o Senhor envolve também Moisés, enviando-o a abrir um caminho de salvação para os seus filhos reduzidos à escravidão. É um Deus que nos envolve e hoje também vem até nós com os pensamentos que fazem vibrar o seu coração. Por isso, escutar a palavra na liturgia educa-nos para uma escuta mais verdadeira da realidade. Entre as muitas vozes que passam nela, que passam pela nossa vida pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta. Entrar nesta disposição interior de receptividade significa deixar-se instruir hoje por Deus para escutar como Ele, até reconhecer que a condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos e, sobretudo, a Igreja. Jejuar. Se a Quaresma é um tempo de escuta, o jejum constitui uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Na verdade, a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho da conversão. Precisamente porque implica o corpo, torna mais evidente aquilo de que temos fome e o que consideramos essencial para o nosso sustento. Portanto, é útil para discernir e ordenar os apetites, para manter vigilante a fome e a sede de justiça, subtraindo-a à resignação e instruindo-a a fim de se tornar oração e responsabilidade para com o próximo. Com grande sensibilidade espiritual, Santo Agostinho deixa transparecer a tensão entre o tempo presente e a realização futura que atravessa esta salvaguarda do coração, quando observa que, ao longo da vida terrena, cabe aos homens ter fome e sede de justiça, mas ser saciados pertence à outra vida. Os anjos saciam-se deste pão, deste alimento. Os homens, pelo contrário, sentem fome dele, estão inclinados ao seu desejo.
Esta inclinação ao desejo dilata a alma, aumentando a sua capacidade. Compreendido neste sentido, o jejum permite-nos não só disciplinar o desejo, purificá-lo e torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo, de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir no bem. No entanto, para que o jejum conserve a sua autenticidade evangélica e evite a tentação de envaidecer o coração, deve ser sempre vivido com fé e humildade. Ele exige um permanente enraizar-se na comunhão com o Senhor, porque não jejua verdadeiramente quem não sabe alimentar-se da palavra de Deus. Como sinal visível do nosso compromisso interior de, com o apoio da graça, nos afastarmos do pecado e do mal, o jejum deve incluir também outras formas de privação destinadas a fazermos assumir um estilo de vida mais sóbrio, pois só a austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Por isso, continua o Papa, gostaria de vos convidar a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada, ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias. Em vez disso, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz. E o último ponto que o Papa reflete, juntos. Ele nos recorda, por fim, que a Quaresma realça a dimensão comunitária da escuta da palavra e da prática do jejum. A Escritura sublinha também este aspecto de várias maneiras. Por exemplo, ao narrar no livro de Neemias que o povo se reuniu para escutar a leitura pública do livro da lei e, praticando o jejum, se dispôs à confissão de fé e à adoração a fim de renovar a aliança com Deus. Do mesmo modo, as nossas paróquias, famílias, grupos eclesiais e comunidades religiosas são chamadas a percorrer, durante a Quaresma, um caminho partilhado, no qual a escuta da palavra de Deus, assim como do clamor dos pobres da terra, se torne forma de vida comum e o jejum suporte um verdadeiro arrependimento. Neste contexto, a conversão diz respeito não só à consciência do indivíduo, mas também ao estilo das relações, à qualidade do diálogo, à capacidade de se deixar interpelar pela realidade e de reconhecer o que realmente orienta o desejo, tanto nas nossas comunidades eclesiais, como na humanidade inteira, como na humanidade sedenta de justiça e reconciliação. E o Papa conclui: caríssimos, peçamos a graça de uma Quaresma que torne os nossos ouvidos mais atentos ao Deus e aos últimos. Peçamos a força de um jejum que também passe pela língua, para que diminuam as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. E comprometamo-nos a fazer das nossas comunidades lugares onde o clamor de quem sofre seja acolhido e a escuta abra caminhos de libertação, tornando-nos mais disponíveis e diligentes no contributo para construir a civilização do amor. De coração, abençoo todos vós e o vosso caminho quaresmal. Acolhamos, amados irmãos, estas palavras tão densas do nosso querido Papa Leão XIV.